Estaremos estudando a lição 3 da Revista dos Adultos. O título é O Avivamento no Novo Testamento. O tema do trimestre é Aviva a Tua Obra, chamada da Escritura ao quebrantamento e ao poder de Deus. A revista é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Então, na lição passada, estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. Vimos alguns exemplos no Antigo Testamento de avivamentos. É claro que há inúmeros que não poderíamos ter estudado em uma única lição, mas o autor fez aquele recorte, dos 3 avivamentos e também mais o de Esdras para enfatizar a questão do retorno à palavra. Hoje a gente vai falar sobre o avivamento no Novo Testamento. A história diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4,10. Verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história, Então, como a gente já estudou, e sempre fazendo ponte ali com a primeira lição, o caminho do avivamento é humilhar-se, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. No Novo Testamento, então, a gente tem a revelação completa, O Senhor Jesus, ele se apresenta, Então, aquilo que era sombra no Antigo Testamento, o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, esta palavra viva agora vai trazer esse avivamento, pois vai gerar vida naquele que está morto. Os judeus que estavam ali, orgulhosos talvez de sua religião, agora eles vão ter que se humilhar, vão ter que orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então, eles teriam que agora realmente se voltar para a palavra, e a palavra apontava para Cristo. Ele era o Messias prometido, como a gente vai ver aqui a respeito do autor Mateus, que traz essa mensagem ali para os judeus. Então, a palavra chegou, aqueles que estavam em trevas, raiou uma grande luz, e eles puderam conhecer a verdade, o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida deles. E aqueles que se converteram, que se humilharam, aleluia, que seguiram a Cristo, puderam então, a partir do momento que eles renunciaram a si mesmos, tomaram as suas cruzes e seguiram a Jesus, eles então passaram da morte para a vida, como diz em João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse avivamento, ele tem esse poder, de tornar aquele que estava em morte, aleluia, agora ser portador de vida. Glórias a Deus. Sabemos que o avivamento ele pode significar várias coisas, Além de dar vida àquele que está morto, também ele pode, aquele que está morrendo, ele dá saúde, ele retornar o ânimo, Ou também tem outro sentido, Outro significado ao avivar poderia ser uma pintura que está gasta, com as cores desbotadas, e o pintor vai lá e reaviva as cores. Louvado seja o nome do Senhor. No sentido do Senhor Jesus, e o avivamento que ele produz é exatamente esse, da morte para a vida, como ele vai falar aqui para a mulher samaritana, Quem tomasse da água que ele dava não teria mais sede, mas ia brotar, uma fonte de água viva do seu interior. E disse mais, porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Além de receber aquela água viva, ainda ia produzir para poder gerar vida para os outros, ou seja, ia poder propagar a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, e essa mensagem que produz o avivamento. Os objetivos da lição são apresentar o avivamento nos evangelhos, saber que se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos e conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 4, versículos 7 a 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Glórias a Deus. Texto conhecido, muito pregado a respeito da mulher samaritana. Então veremos aqui de forma sucinta, também de forma panorâmica a respeito da mensagem, da forma como esse avivamento impactou ali nos dias de Jesus, aquelas multidões, os discípulos. Depois veremos na igreja primitiva, em Atos, e veremos também essa mensagem sendo doutrinada, sendo ensinada nas epístolas e no Apocalipse. Então estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens, comissionados por eles para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Era como João dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então lembra que o avivamento, aquele espaço da primeira lição, que há necessidade desse arrependimento, e convertei-vos dos seus maus caminhos. Era isso que João ensinava, preparando o caminho para quando Jesus viesse, e a mensagem já estava ali inflamada nos corações. Bendito é o nome do Senhor. Então Batista não cessava de anunciar que o avivamento estava chegando. Arrependei-vos. Glórias a Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos. Então essa mensagem impactou, durante os evangelhos, ali nos relatos dos evangelistas, demonstram qual foi a grande transformação que ocorreu nos dias de Jesus. O povo que estava em trevas, o povo que estava cego, então viram uma grande luz. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Então, falando aqui sobre o Evangelho de João, o avivamento em João, primeiro subtópico. Esse Evangelho foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí, não consideramos esse Evangelho um livro sinótico. Então, os sinóticos são aqueles evangelhos que são semelhantes. Eles foram escritos com uma perspectiva diferente das testemunhas que foram coletadas ali as informações que o Espírito Santo usou ali os escritores para registrar esses fatos, mas são semelhantes. Então é uma visão conjunta, então ela não se difere, pelo contrário, cada evangelho complementa o outro. Por exemplo, Mateus foi testemunho ocular, Marcos, ele era um adolescente durante o ministério de Jesus, provavelmente ele colheu as informações ali de Pedro. E Lucas foi aquele que fez a pesquisa, ele levantou todos os fatos, ele foi um historiador e escreve então o livro também trazendo essas informações através das testemunhas oculares. Porém, ele não era um dos discípulos ali de Jesus, um dos apóstolos. Então João tem essa diferenciação, ele não é sinótico, porque enfoca em relação à divindade de Jesus. As suas declarações, o eu sou, por exemplo. Então ele vai demonstrar ou vai relatar o Evangelho mostrando essas características do Senhor Jesus. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Então, além de nos sarar, além de nos saciar, além de matar essa sede, glórias a Deus, nos torna apto também para, aleluia, repartir essa água com outros, jorrar essa fonte de nós, sermos também canais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Então, dentre os vários sentidos da palavra avivamento, trazer vida àquele que está morto, é o maior avivamento. E isso Jesus
Só Jesus tem esse poder, né? Só Ele pode consumar essa obra ali na cruz para nos dar vida, glórias a Deus. Podemos também destacar em relação ao Evangelho de João, né, o autor que ele se deteve nessa passagem da mulher samaritana, mas podemos sintetizar a respeito desse livro o seguinte: João é o último evangelho a ser escrito e enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Então lá em João 5,18, 8,58, capítulo 10, versículos 30 a 33, 14 9. Né? Então a gente vê ali nas suas declarações esse fato, né, que ele é Deus, é o Filho de Deus. João escreveu para fortalecer a fé cristã e conclamar os descrentes a se voltarem para a fé em Cristo. O apóstolo afirma claramente seu propósito em João 20:31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Né? Então, era o propósito do Evangelho de João, né? Como ele mesmo disse, né, que Jesus operou outras coisas que não caberia nos livros serem registrados, mas a síntese dele, né, o objetivo dele, o enfoque, mostrar que Jesus é o Filho de Deus e crendo, uma vez crendo nele, tenhamos a vida eterna. Vamos falar agora sobre o Evangelho de Mateus, né, o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Né? Então, Mateus vai trazer essa mensagem, né, de que Jesus era o Messias, o cumprimento da promessa. Né? Então, para os judeus ali seria o ápice, né? Seria a melhor notícia. Seriam as boas novas realmente que eles tanto almejavam, né? Porém eles não creram, né? A maioria não creu. Também podemos destacar do livro de Mateus que Mateus escreveu principalmente para um público judaico, apresentando Jesus de Nazaré como o tão esperado Messias e o legítimo rei de Israel. Né? Além de ser Messias, era o rei, o filho de Davi. Sua genealogia, diferente da de Lucas, focaliza a descendência real de Jesus do maior rei de Israel, Davi. Então a promessa do Messias era exatamente que seria, né, um descendente de Davi. Ao longo de todo o livro de Mateus, há citações do Antigo Testamento, que apresentam vários aspectos da vida e do ministério de Jesus, como cumprimento da profecia messiânica. Somente Mateus usa a expressão reino dos céus, pois ele evita a expressão paralela reino de Deus, por causa da conotação antibíblica que ela tinha para o pensamento judaico do século I. Então os judeus de sua época, né, iam estranhar falar reino de Deus, né? Porque eles nem o nome de Deus pronunciavam, né? Havia um mandamento que não era para chamar o nome de Deus em vão. Então, toda a sua literatura, eles, né, o nome de Deus não era pronunciado. Então, Mateus tem esse cuidado, né? Porque seu alvo, seu público inicial é para os judeus e para aqueles judeus convertidos ensinasse os outros. Então, tinha essa preocupação. Mateus escreveu seu evangelho então para fortalecer a fé entre os judeus cristãos e isso fornece um recurso apologético útil para o evangelismo judaico. Né? Então servia esse propósito para evangelizar os judeus, né? Como Paulo disse, né? Fiz-me judeu para ganhar os judeus. Então Mateus tinha essa preocupação na forma como ele escrevia. Né? Então reino dos céus, reino de Deus e reino são expressões sinônimas, né? Trata do mesmo rei. Avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdote, traído por Judas, um dos seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Marcos 16, 6 a 8. Assim como o Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Né? Marcos tinha como alvo o público gentil, especialmente o romano. Marcos é um evangelho de ação, uso frequente de imediatamente e então mantém a sua narrativa em constante movimento. Jesus aparece em Marcos como servo, Marcos 10:45, que veio para sofrer
pelos pecados de muitos, né? Mas, como diz na lição, também é o servo vencedor, glórias a Deus. O ritmo veloz da abordagem de Marcos agradaria especialmente aos romanos práticos e orientados para a ação, né? Então, sempre tinha um enfoque evangelístico, né? Como Mateus aos judeus, Marcos aos romanos, aos gentios. E Lucas, a gente vai ver que é mais focado aos gregos, né? Ele usa um grego mais polido que os demais, né? O Dr. Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, está lá em Colossenses 4,14, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus, né? Haja visto ele como médico, né? Tinha, né, essa condição de escrever perfeitamente e como crente, né, ele tinha também a revelação, né? O Espírito Santo revelava que era homem, mas debaixo, né, da unção do Espírito Santo, como diz lá, naquele momento que se cumpre a profecia que está lá em Isaías 61, quando Jesus em Nazaré vai ler a Escritura e lê esse versículo: o Espírito de Deus estava sobre ele, né, o ungiu, glórias a Deus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, Lucas 2, de 1 a 7, bem como a mensagem dos anjos, dos pastores, Lucas 2, 10 a 14, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus, né? Então, o Filho do Homem, Jesus homem que ia morrer por nós. Aleluia. Lucas relata todo esse detalhe e apresenta ele assim. Então, acrescentando mais detalhes sobre o livro de Lucas, Lucas escreveu para um público gentil mais amplo. Como um grego instruído, Lucas escreveu usando a linguagem grega mais sofisticada que qualquer outro autor do Novo Testamento. Ele foi um pesquisador cuidadoso, podemos ver isso lá em Lucas 1, de 1 a 4, né, que ele levanta ali todos os fatos para poder escrever a Teófilo. Um historiador exato. Lucas retrata Jesus como Filho do Homem, um título que aparece 26 vezes. A resposta para a necessidade e esperança da raça humana, que veio para buscar e salvar os pecadores perdidos. Lucas 9, 56, 19 e 10. Né? Ele veio buscar e achar aqueles que se haviam perdido. Glórias a Deus. O segundo subtópico fala sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Então essa mensagem bem clara, aleluia, demonstrando, né, que na plenitude dos tempos o Senhor enviou, né, o seu Filho, aleluia, o Messias, para poder morrer em nosso lugar, para poder ser o servo sofredor, como dizia também lá nos Salmos, louvado seja o nome do Senhor, nasceu de uma virgem. Toda essa mensagem foi relatada pelos evangelistas, glórias a Deus. E essa mensagem gerou vida, gerou salvação e descreve, né, o maravilhoso avivamento que aconteceu ali na Judéia, na Galiléia, aleluia, em Jerusalém e na Samaria, bendita no Senhor, como é o texto, né, bíblico da nossa lição, além de todas as regiões ali adjacentes. Segundo tópico, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Então Lucas é aquele que inicia, né, porque é o primeiro livro, o Evangelho escrito por Lucas, mas em Atos ele dá continuidade. E tanto nenhum como nenhum outro ele enfatiza também a ação do Espírito Santo. É mais uma característica desse livro. Vamos falar agora sobre Atos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou a fronteira de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada, né? Ou seja, começa com o avivamento do Senhor Jesus, mas ele começa a instruir, capacitar os homens, e agora esses homens vão dar continuidade. E nós também fazemos parte, aleluia, desses que estão imbuídos de ser portador desse avivamento. Primeiro subtópico, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando Nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ato 1, 5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Então começa ali no dia de Pentecostes e vai até hoje. Glórias a Deus. Segundo subtópico, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo registrado em Atos 2 é cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., lá em Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, Nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhe a grande comissão. Está lá em Marcos 16, 15 a 18. Né? De por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Então, dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo.
para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Glórias a Deus. Então o avivamento vai gerar isso em nós. O avivamento não é só o sentimento que você sentiu no culto, porque o culto foi um culto de fogo. Não, o avivamento é aquele que vai produzir em sua vida uma mudança radical. Você vai querer ler mais a Bíblia, você vai querer orar mais, você vai confessar seus pecados, vai abandonar o seu mau caminho e vai querer evangelizar, cumprir o ídolo do Senhor Jesus, a grande comissão. Jesus deu a ordem, deu a comissão e ainda dotou de poder para fazer essa obra. E nós carecemos também, mas não podemos, aleluia, de forma nenhuma, negligenciar o revestimento de poder que o Senhor prometeu à sua igreja. Nós temos que buscar aqueles que não são batizados com o Espírito Santo e aqueles que são, buscar os dons espirituais para potencializar, aleluias, a obra do Senhor aqui na terra. E a grande comissão possa ser cumprida de forma eficaz e eficiente. Louvado seja o nome do Senhor, alcançando mais e com efeito pleno. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então a gente está vendo que é um panorama, né, irmão? A gente está passando ligeiro aqui nesses livros, mas é claro que todos eles apontam para essa mensagem de vida, essa água viva, que quem toma não tem mais sede, pelo contrário, vai fornecer agora, vai ser canal para jorrar água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos falar sobre as epístolas e Apocalipse. Primeiro subtópico, nas epístolas paulinas. Após sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Está lá em 2 Timóteo 1,11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos 5,1, então, humilhai-vos, então não era mais a lei que salvava, não era mais a religião, não era o judaísmo, mas era a fé. A salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses e o advento da alegria dos salvos em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Todavia, especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua a ecoar atualmente, que é essa condição que nós podemos estar avivados de verdade. O avivamento não era medido em relação a quem mais falava em línguas ou quem mais profetizava, mas está cheio do Espírito, aleluia, e produzindo frutos, como temos lá em Gálatas. E os dons são necessários, mas para poder testemunhar Jesus com poder, com autoridade. E não para, como vimos também na lição passada, não para um exibicionismo, mas para fazer essa obra tão especial. Segundo subtópico, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectiva avivalista. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã é necessária, vista que esteja avivada. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, podemos lembrar aos Hebreus, o valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras, então lembramos de Tiago, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos, João, e esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então temos essas epístolas que nos trazem essas mensagens. E por último, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito mais ou menos entre 90 e 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse 1, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja, Apocalipse 2 e 3, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, a boda do Cordeiro, Apocalipse 4, 22, depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, Apocalipse 1, 7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento. Amém? Concluindo, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja
e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno de seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a Igreja exerça de maneira avivada a sua missão na Terra. Glórias a Deus. Então, aqueles avivamentos que a gente viu no Antigo Testamento e a oração de Abacuque, Senhor, aviva a sua obra durante os anos, a notifica, na ira lembra da misericórdia, no Novo Testamento se cumpre. Glórias a Deus. E em outras traduções, esse versículo de Abacuque diz, volta a realizar, Senhor, as coisas que operaste no passado, nos nossos dias presentes. Então, precisamos desse avivamento e dar continuidade à propagação dessa mensagem que pode gerar vida àquele que crê, Voltando a citar João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então está vivo, está avivado. Graças a Deus. Próxima lição a gente vai falar sobre o ministério avivado de Jesus. Então esse tema que a gente está estudando de forma panorâmica, a gente vai voltar, vai revisitar isso nas próximas lições, lição 4 até a lição 7. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Sabemos que é um tema, Pai, introdutório, pois estaremos estudando mais a respeito desses livros, Pai, nas próximas lições. Que o Senhor possa nos ajudar e nos despertando, nos avivando, que desejemos, Pai, ser semelhante à igreja primitiva, à igreja de Atos. Pai, reveste-nos de poder, batiza, Pai, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, dá dons espirituais à tua igreja para exercermos, Pai, o ofício, Pai, o teu ID de forma plena, de forma poderosa, Pai, que venha glorificar o teu nome e salvar almas para o teu reino. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.